Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Gostaria que, após a leitura, os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Começarei fazendo algumas perguntas. Primeira: o que é paciência para você? O que é paciência para você? Segunda: você é paciente? Terceira: será que o que temos passado, muitas das vezes, não é o Senhor tentando nos testar? Testando a nossa paciência? O texto lido narra a história muito conhecida por todos nós. Percebamos que o texto vem exatamente tratando da paciência do povo de Deus. E é interessante nós observarmos que nesse texto, nesse contexto e na história, Deus vem tratando do temperamento do seu povo, da paciência do seu povo, e tudo isso por causa da desobediência. O Senhor os leva para um caminho mais longo. Por exemplo, o caminho pela terra dos filisteus seria cerca de 320 quilômetros. 30 dias, 40 dias de caminhada, tranquilo. Mas de repente agora, o Senhor os leva por um caminho mais longo, um pouquinho mais longo, de apenas 40 anos de caminhada. O que seria para ser 30, 40 dias, se tornam 40 anos. O Senhor os levou pelo deserto, o caminho um pouco mais longo. E muitas das vezes, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Deus nos leva pelos caminhos mais longos e mais difíceis, para nos testar, para nos provar, para saber até onde de fato eu e você estamos dispostos a andar com o Senhor, a testemunharmos do Senhor, a acreditarmos nas suas promessas. Destas feitas, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: a impaciência de um povo que se esquecera da promessa. Só vocês poderiam repetir? A impaciência de um povo que se esquecera da promessa. Só vocês.
Em primeiro lugar, onde é que está isso no texto? A impaciência de um povo que se esqueceram da promessa, em primeiro lugar, por não saber esperar. Veja o texto. Veja o que diz o texto. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, o que é que eles fazem? Eles fazem pressão sobre Arão. Eles fazem uma pressão muito doida sobre Arão. E Arão se vê pressionado até de fazer um bezerro de ouro. Quem não sabe esperar no Senhor é porque não acreditam nas suas promessas. 40 dias no Monte Sinai ou no Monte Horebe, como você queira entender, no grego Sinai, no hebraico Horebe, 40 dias. E ele não estava ali 40 dias passeando, viajando, tirando as férias. Ele estava ali 40 dias intercedendo a Deus pelo povo, pedindo a bênção, a direção de Deus para conduzir o povo. E esse mesmo povo agora não espera por Moisés. 40 dias, capítulo 24, versículo 18. Perceba que a promessa de Deus para o povo foi levá-los ao quê? À terra prometida. No capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor percebera e viu e sentiu a aflição do seu povo. E Deus agora promete levá-los à terra prometida. No capítulo 3 de Êxodo, o Senhor chama Moisés e diz: olha, Moisés, tu vai conduzir o povo até a terra. E você já sabe, Moisés coloca um monte de dificuldade, um monte de desculpa para não ir. Mas o fato é que Moisés foi. E o fato é que havia uma promessa. E o fato é que o povo se torna impaciente porque acharam que 40 dias eram demais. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver, não é Rede Globo, mas tem tudo a ver. É que nós não aprendemos a esperar no Senhor. É que nós queremos que as coisas aconteçam exatamente como a gente quer. E olha aqui para mim, neném, que eu vou te falar uma coisa, bebê. Não vai acontecer do seu jeito, não vai acontecer do seu jeito, não vai acontecer do meu jeito. O jeito é de Deus, querendo você ou não, esperando você ou não, o jeito é de Deus. O povo fez biquinho. 40 dias, Deus é 40 anos, querendo ou não. É do meu jeito, não é do jeito de vocês. Não adianta pressão sobre Arão, sobre Moisés. Olha aqui para mim que eu vou dizer mais uma coisinha para você, neném. Jesus não trabalha por pressão. Deus não age baseado em pressão. Ele age baseado na sua livre e poderosa e soberana vontade. Porque Ele é o meu Deus, é o teu Deus. Tem crente aí? Glória a Deus, aplauda o Senhor mesmo. Ele vai agir do jeito dele. Não adianta forçar a barra com Deus. Não funciona, presbítero Michel, pressão em Deus. A pressão pode até funcionar comigo, com outra pessoa, mas com Deus não funciona. Funcionou com Arão. Arão cedeu à pressão. Mas não significa, e não significou, que porque Arão cedeu à pressão, Deus iria ceder à pressão. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Não saber esperar é pecado. Veja bem. Você ora pelo seu esposo. Você ora pela sua esposa. Você ora pelos seus filhos. Você ora pelos seus pais. Mas você não aprende a esperar. Sabe por quê? Porque a gente vai na pressão. Quer ver uma coisa? Isso não acontece lá, mas lá no Carreiro acontece. Veja bem. O menino chegou 21 anos, 22 anos, a menina 24, 25. E você ainda está solteira? Olha a pressão. Olha a pressão. E não vai casar. Aí a menina fala assim, a menina crente: estou esperando no meu Deus. Aí a pressão: tu vai virar caduca, você vai virar titia, você vai virar titio. Aí cede a pressão. Aí casa com cachaceiro. Aí cede a pressão. Casa com a mulher extremamente vaidosa que quer consumir o que não pode. E aí complica a relação. Vocês estão entendendo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: independente do tempo, Deus tem sempre o melhor para você. Mas a nossa impaciência, quantos irmãos nessa igreja, no nosso meio, na nossa família, tinha tudo para se dar bem e de repente não se deram bem pela impaciência. Impaciência. Isso reflete ingratidão. Isso reflete não acreditar na promessa. Então,
A impaciência de um povo que se esqueceram da promessa, se revela em não saber esperar. Em segundo lugar, é facilmente envolvido pela idolatria. A impaciência de um povo que se esqueceram da promessa. Segundo, é envolvido facilmente pela idolatria. Veja o texto. Versículo 1 nós já lemos. Versículo 5 diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Versículo 4 fala que ele recebeu as argolas e fez o bezerro. Veja bem, a impaciência por não acreditar na promessa leva-nos a envolver com a idolatria. E a gente aceita qualquer coisa como se fosse Deus. E a gente aceita qualquer coisa como se fosse bênção de Deus. E a gente acha que tudo agora Deus está nesse negócio. Olha aqui para mim que não está. Um dia uma pessoa ficou com raiva de mim e ficou sem vir na igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha aqui para mim, irmãos. Pode ficar com raiva também. Porque eu disse que Deus poderia transformar em bênção, mas não é bênção um filho fora do casamento. Um neto fora de um casamento. Deus pode transformar em bênção, mas não é bênção. Porque senão eu vou dizer que adultério é bênção. Eu vou dizer que prostituição é bênção, e não é. Ou é. Ou é. Se alguém acha que é, pode se levantar e mostrar na Bíblia. É? Mas por que fica com raiva do pastor? Por quê? Porque fala a verdade? Porque prega a palavra? Porque quando eu falo isso, eu estou dizendo: minha filha, você vai ter 5 netos com 5 pais diferentes, que é tudo bênção. E não é. A nossa impaciência por não acreditar nas promessas de Deus, nos leva a envolver com a idolatria. E achar que todo Deus é Deus, e não é. O povo de Israel achou que o bezerro era Deus. Faça um Deus para nós. Faça um Deus. Percebam que Moisés, ele estava em consagração. E o povo: olha, Arão, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Não sei o que sucedeu. Vai ver que ele ficou com raiva da gente e nos abandonou. A gente encheu tanta paciência dele que ele não teve mais paciência com a gente e olha, nos abandonou. Então faça um Deus para nós. Ou ele esteja enojado de nós. Faça um Deus para nós. E eu vou te fazer uma pergunta: o que é que está tomando o lugar de Deus na sua vida? O que é que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? O que é que está tomando? Eu não sei, mas você sabe. Quando nós não priorizamos Deus, é porque outras coisas estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Então você sabe, eu não sei, mas você sabe. Eu sei o que pode todo dia me tentar e me atormentar a querer tomar o lugar de Deus na minha vida. Eu sei. E você sabe? Segunda pergunta: e o que você está fazendo para não permitir que essas coisas substituam Deus na sua vida? É o pai? É a mãe? É o filho? É a filha? É a esposa? É o esposo? O trabalho? Seja o que for, outras coisas. Temos que ter cuidado. Não nos deixemos levar pela idolatria. Não nos deixemos levar pelo engodo de Satanás, não. Talvez a pessoa falava: tu tá velha, tu tá velho, tu tá isso. Deixa o pessoal falar, e daí? O que importa é o meu relacionamento com Deus. E é uma das coisas que menos está importando para muitos crentes, é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Parece que a gente perde a sanidade. O mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o mais importante é o relacionamento com Deus. E perceba uma coisa, olha aqui para mim. Pancada. Quando eu me relaciono bem com Deus, é o efeito dominó. Eu me relaciono bem com o próximo. O meu mau relacionamento com o próximo é reflexo do meu mau relacionamento com Deus. Aí de repente você pode falar assim: não, pastor, discordo do senhor, porque é o seguinte: ele me agrediu, ela me agrediu, não importa ela ou ele. Nós nos relacionamos bem com Deus. Nós nos relacionamos bem com as pessoas, ainda que elas não queiram. Que naquilo que depender de... Está na Bíblia, Romanos 12. O que é que diz? Naquilo que depender, tenhais com todos. Acabou. Depende de mim. Ainda que Ditinha não tenha paz comigo, problema dela, eu tenho com ela. Só ilustração, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Entende? Então, cuidado com a idolatria. Terceiro, a impaciência de um povo que se esquecera da promessa. Vê o atalho como a solução. Versículo 1. Olha que texto extraordinário de rico.
Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta e faz as deuses que vão adiante de nós. Atalho. Caminho mais curto. A impaciência de um povo que se esquecera da promessa vê o atalho como solução. Vê o atalho como a solução do problema. O povo de Deus em Israel, eles preferem que façam uma imagem combatida pelo Senhor, que era contra: não farás para ti imagem, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nada, só o Senhor é o teu Deus. E de repente agora, eles falam: olha, Moisés esqueceu de nós, faça um Deus para nós queremos adorar. E por que não adorava o Deus de Israel? Sabe por quê? Porque eles queriam algo que eles pudessem ver com os próprios olhos. Eles queriam simplesmente ver o atalho como uma solução. E o bezerro foi o atalho. Porque o bezerro nós estamos vendo. A gente ora: oh meu Deus, olha, nós estamos orando, nós estamos vendo, os olhos veem, então é por aqui. Atalho. E o atalho pode ser não, eu 100% de certeza. O atalho é uma estratégia de Satanás para te afastar da presença de Deus. Não, talvez, é certeza. O atalho é estratégia do diabo para te afastar da presença de Deus. Aconteceu com o povo de Israel ou não? O povo se distanciou de Deus. Por causa de quê? A idolatria, o bezerro, o atalho. Muitos que se dizem cristãos têm caído na condenação de Satanás. Por exemplo, uma das coisas: querem ficar rico a todo custo. Cai na armadilha do diabo. O que é que 1 Timóteo 5,7 fala? Se a gente tem que comer, o que vestir, fique em paz. Se for para você ficar rico, você vai ficar rico. Deus vai abençoar. Você vai trabalhar e Deus vai te abençoar. Mas muitos, querendo a todo custo, caíram na condenação de Satanás. Por exemplo, eu sei que aqui no Lapão não tem isso, mas lá para lá de outras terras tem. Crente que empresta dinheiro a juro. Quer ficar rico ou não? Quer. Isso é o quê? Arma de quem? De Satanás. Para quê? Para afastar da presença de Deus. Para o Deus Mamon substituir. Agiotagem. Então veja. Quer resolver o problema financeiro assim. Muitos querem resolver um problema financeiro fazendo o quê? Tomando empréstimo a agiota. E me perdoe o termo que eu vou usar aqui, mas só os idiotas fazem isso. Quem cai na mão de agiota é idiota. Nós temos as instituições financeiras que legalmente podemos tentar um empréstimo. Mas eu quero deixar uma coisa aqui para você. Abrir um atendozinho aqui. Olha aqui para mim. Cuidado que o empréstimo também pode viciar. Toda dificuldade a pessoa empresta. Quando vai receber o salário não tem mais nada. Aí fala: eu não dizimei porque o dinheiro vem tudo para o empréstimo. Pecado. Laço do diabo. Nós precisamos aprender a lidar com a escassez. Amém, igreja? Tudo empréstimo. Não, meu, não faça. Venda o que você tem, mas não faça empréstimo. Eu tinha comprado um no 94, lá em Bitá. Carro novinho, veio de São Paulo. Pagando as prestações, não é, do carro e tal. E eu sou um cara que eu não gosto de ficar, sabe, devendo a ninguém. Eu não gosto. E as coisas começaram a dar umas apertadas e tal. E Aí eu falei: Márcia, o negócio aqui tá meio preto. O que é? Tá meio complicado. Eu vou vender esse carro. Ela falou: a gente vai ficar de pé? Eu falei: vamos. Tá bom. A decisão que você tomar, eu apoio. Vendi o carro. Quitei o carro. Peguei o resto do dinheiro e botei na poupança. Eu falei: quando eu tiver dinheiro, eu compro outro. Mas eu dormi preocupado com dívida. Deus me livre, estou fora. Estou fora. Cuidado com o atalho. O atalho é complicado. O caminho mais curto pode ser caminho de morte. Para eu e você chegarmos ao lugar desejado só pelo caminho que é Jesus. Ele diz o quê? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Esse caminho não tem embaraço. Então vamos resolver nossos problemas financeiros de forma inteligente, irmão. Se for para vender um bem-vindo, pastor, mas eu ralei tanto
para conseguir essas casas, essas posses, aqueles terrenos. Ué, quem te deu? Quem te deu? Quem te deu? E Deus te deu para quê? Para suprir suas necessidades, rapaz, seja sabido. Passa coxo, passa aperto e dá lá 10 posses. Não sei quantas tarefas de terra, não sei quantas casas, e passa coxa, e passa coxa. Não, porque quando eu morrer, vai para o inferno. Com essa usura, com essa avareza, não vai para o céu. Então o que faz? Ah, porque eu queria deixar para os meus filhos. Ué, manda trabalhar. Tu já deu educação para eles? Quer deixar para os filhos? Não é pecado deixar para os filhos. Agora, se privar para deixar é pecado. Você pode vender para se tratar, se trate. Se você pode usufruir, se você pode se folgar vendendo um bem, venda, Deus te deu para isso. Amém, igreja? Cuidado com os atalhos. Nós não vamos resolver o problema conjugal substituindo a nossa esposa, substituindo o esposo. Não vai. Problema conjugal se resolve com diálogo, com oração, com renúncia, com jejum. Amém? Não é trocando de cônjuge. Não vai resolver. Conheço vários. Já casaram 2, 3, 4 vezes e o negócio não dá. Só desanda. Um dia eu falei, pastor, eu falei, e aí como é que tá? Pastor, tô divorciando de novo. Eu falei, rapaz, então eu já sei que quem não presta é tu. Porque 4, quer dizer que as 4 mulheres não valiam nada. Só tu que é o cara. Então tu que não vale nada. Então, não é trocando de parceiro. É resolvendo o problema. Amém? A impaciência de um povo que se esquecera da promessa. Não vamos resolver nossos problemas conjugais traindo o nosso cônjuge. Há uma ilustração que eu gosto muito. Conta-nos a ilustração. Que várias pessoas saem de um lugar para outro. E cada um leva uma cruz. E as pessoas vão levando a cruz. E chega num dado momento que um começa a cansar, aí encerrou a cruz. Um pedacinho, só um pedacinho. Aí anda mais um pouquinho, aí cansa, serra outro pedacinho da cruz. E assim sucessivamente. Aí chega em um certo lugar que tinha um abismo. E as pessoas que chegaram lá, os que não cortaram a cruz, colocavam a cruz e passava. E esse que cortou a cruz ficou pelo meio do caminho. Moral da história. Se tu tem uma cruz, carregue. Não busque o atalho. Deus vai te dar vitória. Tem crente aí? Atalho é perigoso. Não pegue os atalhos. Em quarto lugar, a impaciência de um povo que se esquecera da promessa. Por só acreditar no que veio. Só acredita no que vê. Quando esquece da promessa, não crê mais no que Deus falou. O versículo 1 está aí. Faz um bezerro para nós. Estou vendo mais Moisés, era o nosso líder, olha. Bezerro nós vamos ver. O povo impaciente que esquece da promessa só acredita no que os olhos carnais veem. É o quarto. Vamos lá, repetir aqui. Primeiro, tirar dúvida, né, pró? Não sabe esperar. É facilmente envolvido pela idolatria. Vê o atalho como solução. Terceiro. Quarto. É porque acho que eu falei alguma frase, a senhora botou como ponto. Quarto. Só acreditam no que vem. É dentro da argumentação. Era dentro da argumentação. Valeu, pró. Então, qualquer um que tiver dúvida, fique tranquilo. Irmãos, então vejam bem. Percebam que eles querem ver. Quando Deus chamou Abraão no capítulo 12, o que foi que o Senhor falou para Abraão? Quem lembra? Abraão, vem aqui. 75 anos. Olha, você vai sair daqui da tua terra. Tu vai sair daqui, eu vou te mostrar uma terra. Tu vai e vai na paz. Abraão fez o quê? Foi. A promessa Deus fez a Abraão. E a promessa não significa que a promessa feita a mim vai se cumprir no meu ministério. Pode cumprir no ministério de alguém. A gente tem que entender isso. Mas isso não significa que a promessa não vai cumprir. Amém, igreja? Abraão, e se cumpriu com Josué, gente.
mas não deixou de cumprir. O povo está impaciente, não acreditam mais nas promessas do Senhor. E tem muitas pessoas que só acreditam no que vem, não acreditam no que a Bíblia diz. E esse está sendo o problema do Evangelho hoje no Brasil e no mundo. A palavra não é mais suficiente, a Bíblia não é mais suficiente. Não estamos mais vendo Moisés, ele nos abandonou. Vamos providenciar meios para que possamos ver. Vamos providenciar um Deus. Olha, ligeira não, bora, está demorando. Eu e você precisamos acreditar no que diz a palavra de Deus, irmãos. A fé verdadeira é a gente crer no invisível, no inaudível, tomando posse do inexistível. Amém? É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não. Isso é fé. O que vem não é fé. E nós estamos vivendo essa geração que não acredita mais na palavra de Deus. A fé verdadeira, ela é gerada não é no que nós vemos, não. É no que nós cremos, é a certeza que temos de que Deus cumpre com a sua palavra, que Ele não é homem nem filho de homem para que minta, tendo Ele falado, não cumprirá. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento difícil no seio cristão, onde a palavra de Deus está sendo desprezada. Ah, mas não é bem assim, porque naquele tempo, porque naquele tempo era assim. A Bíblia diz, eu não sei se a sua diz isso, mas a minha diz o seguinte, 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra, o verbo encarnado é o mesmo, a palavra é a mesma, ela não muda. As pessoas é que estão mudando, querendo adaptar a palavra à sua realidade. Nós é que temos que adaptar a nossa realidade à palavra de Deus. Quem crê nisso? Não abra mão da Bíblia, não negocie os princípios da palavra de Deus. A impaciência de um povo que se esquece de Deus é um povo que só acredita no que vê. E infelizmente nós estamos vivendo isso. Povo que não crê no que diz a Bíblia. 1 Coríntios 9 diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Descanse que vai chegar. Vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. Mas você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. E ainda que os nossos filhos não aceitem, que nós não somos, eles não são obrigados a aceitarem, não. Mas também nós não somos obrigados a concordarmos com eles. A gente tem que falar, olha filho, a Bíblia diz isso. Olha filha, a Bíblia diz isso. Agora, a sua decisão fora disso aqui tem consequências. Então, arque com as consequências. Não é falar, não é concordar. O nosso mal, minha mãe usava um termo que na tempo, eu gosto muito do termo dos antigos, até uns meio doidos. Curviteiro. Você sabe o que é curviteiro? Coiteiro. Que concorda com tudo que é errado. Não, irmãos, nós estamos aqui para viver e pregar a palavra de Deus. Para mim e para você. Se aceitar ou não, problema de cada um. Mas nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Amém? Se não, eu estava compartilhando ontem com o meu cunhado, pastor Márcio. A gente conversando sobre os dias que nós estamos vivendo. E eu falei, olha, Rev, nós estamos pastoreando uma das piores gerações que está vindo aí. Agora imagine a geração dos nossos netos. Como será? Quem for pastor na geração dos nossos netos, meu Deus, misericórdia. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, gente. Hoje, os crentes fazem o que quer, não querem vir mais para a igreja. Eu estou cultuando a Deus lá em casa. Eu ouço não sei quem, eu ouço não sei quem, eu ouço não sei quem. Meio mundo de pregador na televisão, todo dia, toda hora. É um monte de heresia. Aí o povo quer trazer heresia para dentro da igreja. E o pastor que tem que lutar agora para combater as heresias que os crentes estão trazendo para dentro da igreja. A gente não pastoreia mais o povo sozinho, não. Pastoreia não. A televisão está com meio mundo de pregador. Cada ideia, aí cada um adapta conforme a sua conveniência. O que o pastor prega aqui não importa. O que importa é que o que o pastor falou na televisão cobre o que eu quero e a minha conveniência. Esse é o grande problema.
E como dizia minha velhinha, meu filho, tu vai ver coisa nessa vida, meu filho. Tem até um memo, né, sobre isso. Meu filho, tu vai ver coisa, meu filho. Então a gente está vendo e vai ver mais. Como consequência da nossa impaciência, de não acreditarmos nas promessas da palavra de Deus. Em quinto lugar, a impaciência de um povo que se esquecera das promessas. Um povo que é capaz de tudo no desespero. A pessoa que esquece das promessas é capaz de tudo no desespero. Veja o texto. Versículo 2 ao 4. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, vossas filhas. Trazei-me. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e lhe fez o bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Um povo impaciente que esquece da promessa é capaz de tudo no desespero. Olha o que esse povo fez. Eles foram capazes de tirar tudo, todo o ouro, toda a riqueza que tinha para fazer um ídolo. Eles perdem o controle. O seu líder vai orar, pedindo graça, misericórdia, equilíbrio, paciência. E agora o povo é tomado pelo desespero. Eles abrem mão das joias, os recursos que eles tinham, mas nós queremos o bezerro, um objeto de maldição. Qual é o teu bezerro na manhã desse dia? Qual é o teu ídolo na manhã desse dia? Eles pegaram o ouro dele, as riquezas dele, para fazer um objeto de maldição. Maldição. Eles agora creem em um Deus morto. Eles trocam o Deus vivo por um Deus morto. E aí, como diz o salmista no Salmo 115, ele fala que tem olho e não vê, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa. Porém, Israel crê no Deus vivo, nosso Deus vivo. Amém? Então, veja o desespero. Quantos que têm se desesperado nos nossos dias? Trocando Deus por deuses. Deus por coisas. Roubando a glória de Deus. Fugindo do propósito pelo qual fomos criados. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós nos esquecemos disso. A pessoa faz loucura na hora, sabe? Quantos têm feito um monte de besteira? Ô gente, Deus tem promessa para nós. Nós precisamos entender que aqui é só umas férias. Aqui o tempo está passando. A tua hora está chegando, Deus vai te chamar. Nós cantamos aqui nesse instante o refrão do corinho, quem lembra aí? Que Deus vai nos... Que nós cantamos aqui, Amanda, vai nos levar para onde? Para o céu. Você está preparado para Deus te levar para o céu? Você está pronto para Deus te levar para o céu? A gente canta, mas não quer ir. Aí quando ele fala, e aí, se Deus viesse hoje? Não, pastor, desce mais um pouquinho. Ah, pastor, se Deus viesse hoje para o senhor? Amém, estou pronto. Ah, se Deus me levasse como Elias, aí era privilégio demais. Agora, mas pastor, não tem problema. O cristão precisa viver essa expectativa de que o Senhor vai te levar. Acordar cada dia e falar, opa, ainda estou vivo, estou aqui, então Deus ainda tem coisa para mim aqui. É, meu irmão, o nosso alvo é o céu, a gente tem que desejar o céu, mas os crentes não estão desejando mais o céu. Não estão. Mas queixa da terra, é luta, ou sofrimento, ou deserto, eu não aguento mais.
Então fala, Senhor, e aí o Senhor fala a sua palavra, Ele vai nos levar, e lá não tem choro, nem ranger de dentro, nem dor, nem sofrimento, e papapá. E os crentes acham bonito na Bíblia, mas não quer viver essa realidade, quer viver sofrendo aqui. Ah, meu irmão, fala, Senhor, olha, estou pronto. Se o Senhor quiser agora, não, deixa eu ver meu netinho nascer, deixa eu ver minha netinha formar. Meu amado, os nossos filhos estão emprestados, é dele, ele é dele, é para a glória dele, ele que cuida, nós só somos mordomos deles, amém? É Deus, é Deus. Não vamos permitir, não vamos fazer besteira. A luta vem, não faça besteira, porque no desespero o povo aqui troca Deus. E muita gente faz besteira. Não é nem tanto desespero, não é luta, é loucura mesmo. E sexto e último lugar, por hoje, semana que vem a gente continua. Em último lugar. Um povo que esquecera, a impaciência de um povo que se esquecera de Deus e das suas promessas. É atraído pela diversão e não pela adoração. Um povo que impaciente, que esquece de Deus, o que o atrai não é a adoração. O que o atrai é a diversão. Veja o que diz o texto, versículos 5 e 6. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A impaciência de um povo que se esquecera da promessa é atraído pela diversão e não pela adoração. Nos esquecemos das promessas. Facilmente nos esquecemos. Nos tornamos impacientes, inconsequentes e carnais, e mundanos. Pois nos importamos mais com a diversão do que com a adoração. É comum você ver, não estou falando que não tenhamos que ter estratégia, mas é comum você ouvir das pessoas, mas a igreja não tem atrativo. Nós vamos contratar um palhaço para colocar aqui, para te atrair? O que deve atrair o cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia por si só é o suficiente para nos atrair. A presença de Deus é o suficiente para nos atrair. Amados, mas tem gente que quer coisas para ser atraídas. Por exemplo, quer ver? Festa de 15 anos de aniversário. Tem bolo, tem tudo, a bênção. Mas tem que ter a boate. Tem que copiar o mundo. Aí está lá, o espaço para os crentes de 15 anos lá, e aquelas músicas lá, e o cara na rua come lá, e depois ninguém vê ninguém, tudo escuro, e sabe lá Deus o que acontece. As casquinhas que não são tiradas. Mas nós aprovamos. São os nossos filhos, é bonitinho. Vocês vão dizer, eu sou antiquado, vou morrer antiquado, vou morrer quadrado. É melhor subir quadrado do que descer para o inferno redondo. A gente vai... Concessão. O almoço, meus 50 anos, bênção de Deus, boldas de ouro, glória, boldas de ouro. Olha lá o pastor, vem cá. O senhor tem 5 minutos, tá? Tem muita gente aí, fique tranquilo, 5 minutos. Aí tá lá aquela coisa toda, e aquela festa maravilhosa. Daí a pouco, o pastor está na mesa, aí chega uma cerveja. O cunhado do irmão, do primo, que não é crente, que bebe cerveja. Aí o pastor quase cai de costas, morre de vergonha, levanta e vai embora, porque eu levanto e vou embora, já fiz isso. Crente que for fazer, eu vou até adiantar logo aqui, crente que for fazer aniversário, que for ter cerveja, não me convide. Não me chame, não precisa nem me chamar, para eu não passar uma vergonha por você. Que para mim é vergonhoso um crente fazer uma festa e acoplar bebida alcoólica. É uma vergonha, é falta de Deus.
É falta de Deus. Porque eu não preciso de nada para me completar. Jesus me completa. Jesus te completa. Ele completa o incompleto. Ele é Deus. Ele é Senhor. Quando você vai numa festa de pessoas que não são crentes, Ele não vai tirar a bebida por minha causa e por sua causa, não. Ele deixa a bebida. Então nós não temos obrigação nenhuma de fazer para eles. Eles vão tomar refrigerante e muito suco se quiser. Se não quiser, não venha. Mas a gente quer agradar gregos e troianos. A gente quer agradar todo mundo. E não pode, irmãos. Nós não podemos. Nós somos atraídos pela adoração, não é pela diversão. Vida cristã não é diversão, meu irmão. Nós podemos nos divertir com a presença de Deus, com as coisas de Deus. Deus está presente. Você pode fazer uma festa e ser a melhor festa da cidade. Faça o churrasco, regue Coca-Cola, refrigerante, suco, água com gás. E um pendrive lá com os louvores. Não tem desculpa para você ouvir música secular, não. Nós temos todos os ritmos hoje, todos. Nós temos axé, nós temos reggae, nós temos tudo. Então não tem desculpa. Mas a nossa impaciência tira de nós a crença nas promessas do Senhor. Aí nós não adoramos a Deus. Quantos cristãos perderam Jesus de vista? Atraído pela diversão. Sabe o que foi que eu ouvi de uma pessoa? Pasmem, mas eu ouvi. Pastor, ouve coisa que até o diabo duvida. Veja bem. As carreatas é mais animada do que a igreja. Eu vi isso de crente. Eu falei que Deus tenha misericórdia da sua vida e te converta. E por que não faz um louvor animado? O louvor está aqui, a gente batendo palma está assim, ó. Aí na passeata está lá, ó. Inversão de valores. Não estou dizendo que ir para passeata é pecado. Pelo amor de Deus, não confunda. Amém? Está filmado. Se alguém falar isso aí, você chama o presbítero Gilberto, traz aqui e mostra. Ou então você entra no YouTube na sua casa mesmo, que você vai ver que está lá gravado, filmado. Então, irmãos, a presença de Deus nos é suficiente. As pessoas querem entretenimento, não é adoração, não é serviço a Deus. E nós fomos chamados para servir a Deus com alegria. Salmo 100, servir a Deus com alegria. Sirva com alegria. O que te impede, o que me impede de servir a Deus com alegria? Nada. Mas infelizmente nós estamos morrendo espiritualmente. E a Bíblia diz que o povo caiu na farra. E o bezerrão está lá, é o nosso Deus. Nos tirou do Egito, nos tirou do Egito. Ô amados, o que me chama a atenção aqui é que o povo abriu mão de tudo. E a pessoa se eu chegasse aqui hoje e falasse assim: irmão, me dê esse brinco de ouro para mim. Vai trabalhar, pastor? Eu sabe quanto é que eu suei para eu ganhar esse brinco? Mas o povo tirou o brinco todo. Tem gente que divide o salário para investir em coisas seculares. E não são capazes de ofertar na igreja do Senhor, para a obra de Deus. Eu conheço pessoas que nunca foram capazes de dar 10 mil de oferta para a igreja, mas que já gastaram 100, 200, 300 mil numa campanha política. O dinheiro é dele, ele gasta no que quer, mas eu estou dizendo que cristão faça isso. É difícil ou não é? É difícil de engolir ou não, igreja? Seja sincero, é difícil de engolir ou não? Aí você fala, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Sim, gente, no mundo você investe, mas na igreja não, é isso que eu estou dizendo. Mas é assim. Quem é atraído pela diversão e não pela adoração, e não pelo serviço a Deus. Mateus 6,33 diz o quê? Para a gente fechar hoje. Buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Inversão não vai acrescentar nada na sua vida. As pessoas estão buscando as demais coisas, e as demais coisas não acrescentarão Deus na sua vida. Mas Deus acrescentará todas as demais coisas necessárias à sua e à minha vida. Amém? Semana que vem, nós vamos falar sobre as consequências da impaciência e do esquecimento das promessas de Deus. Então você que veio hoje, se esforce para estar semana que vem para você pegar o fechamento desse estudo. Nós vimos a impaciência de um povo que se esquecera.
E na continuidade nós vamos ver as consequências de se esquecer das promessas do Senhor. Semana que vem, na escola dominical, se Deus permitir, estaremos aqui concluindo esta palavra. Vamos orar? Vamos pedir a Deus misericórdia. Se essa palavra desafiou você em alguma área da sua vida, tenha a humildade para falar: Senhor, foi para mim. Dentro do seu coração, não precisa falar para mim: Senhor, foi para mim, tal palavra foi para mim, tal ponto foi para a minha vida. Senhor, eu quero mudar nessa área, eu quero ser transformado nessa área, em nome de Jesus. Senhor, toca o meu coração e faça um milagre. Não permitas que eu saia do jeito que eu entrei. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom apesar de nós. Tenha misericórdia da nossa impaciência. Dá-nos controle, domínio próprio. Não permitas que jamais nos esqueçamos, ó Deus, porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Que a tua igreja viva esta verdade, viva estas promessas todos os dias, o tempo todo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor visite cada irmão e irmã que aqui está, cada um que está assistindo no YouTube, no Facebook, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor nos agracie e nos abençoe, para o louvor da tua glória. Amém.